Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Sejam muito bem-vindos a esse novo bloco de aulas, a esse novo bloco de conteúdo. Estejam à vontade, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento. Certamente, se você chegou até aqui, você já me viu nos outros blocos de conteúdo. Eu sou o professor Vander e estou com vocês nesse bloco que trata dos conhecimentos específicos da área pedagógica. Está aí para vocês os meus contatos, minhas redes sociais, né? Meu Instagram, sim, eu tenho Insta, e está aí também o meu e-mail, caso você queira entrar em contato. Bem, você chegou já até aqui conosco e já foi uma jornada bastante interessante. Já passamos por vários conteúdos, já passamos por vários novos conhecimentos e todos nós aqui do Definitivo desejamos que a sua jornada esteja sendo uma jornada de muito aprendizado, de novas descobertas, de novas, podemos dizer também, inspirações. Quando a gente decide fazer um concurso, e principalmente para quem já tem uma jornada, para quem já tem um tempo aí nessa caminhada, é muito interessante que quando a gente volta para os estudos, né, eu sei que a maioria de nós dificilmente para de estudar, porque depois da graduação vem os cursos de pós-graduação, tanto no nível de lato sensu quanto estrito sensu, as especializações, o mestrado, enfim. Em geral, a gente nunca para. Mas é claro que toda vez que a gente busca um avanço e a gente vai fazer aí uma pós-graduação, um mestrado, os conteúdos eles vão se aprofundando, no caso das especializações, vão se direcionando, né, para algo muito específico e são novos saberes, saberes que vão sendo solidificados, saberes que vão sendo agregados a outros, mas quando a gente decide fazer um concurso público, e aí a gente volta meio que lá para as origens, né? A gente começa a ler e a estudar, principalmente os conteúdos sobre conhecimentos específicos, e aí certamente, isso acontece muito comigo quando eu estou preparando as nossas aulas, e eu acredito que com vocês não seja diferente. Você começa a retomar alfabetização e letramento, letramento científico, relação ética no trabalho docente, a relação família e escola, a ideia do currículo escolar, que é um bloco futuro que vocês terão, possivelmente próximo a esse, e aí a gente vai lembrando lá daquela nossa primeira formação, e nessa hora algumas novas inspirações podem acontecer, né? Um novo caminho que você pode descobrir, que de repente você queira seguir, algo que na sua memória afetiva ficou de maneira muito positiva lá num momento que você teve aula de didática, numa disciplina como estrutura e funcionamento da educação, para a galera que é mais das normativas e que gosta mais dos documentos norteadores, enfim. Sempre há uma oportunidade de inspiração e que a gente acaba relembrando e trazendo à memória muitos filtros afetivos. O nosso encontro de hoje ele é um encontro muito especial. Por que ele é um encontro especial? Eu tenho certeza que você, seja recém-formado, seja alguém que também, como eu, já tem uma jornada aí na área da educação, eu acredito que não faltam esforços para que diariamente a gente possa deixar a nossa marca na vida dos nossos alunos, né? É meio que faz parte dessa nossa missão que a gente entende, desse trabalho que a gente realiza, esse processo. E a aula de hoje ela é especial porque a gente vai falar de uma galera, a gente vai falar de uns carinhas aí, de umas mulheres incríveis, que ao longo da história conseguiram extrapolar aí o limite do natural e acabaram se tornando referência, acabaram criando métodos, aprimorando outros, enfim, pessoas que conseguiram
em sua essência, extrapolar a experiência educacional, fizeram algo de muito relevante, que mudou todo um cenário, todo um contexto, trouxe novas contribuições para a ciência, né? Eu falo muito isso. Você já deve estar bastante cansado nesse nosso bloco de aulas que o nosso ofício, educação, é uma ciência. E aí, certamente você já decorou até a minha fala. Ciência pressupõe metodologia, ciência pressupõe estudos, análises, dados, né? Há muito de uma missão, porque é assim que nos sentimos. Existe um lado mais místico que tem a ver com o dom que muitos de nós entendem que recebeu e que tem para ministrar, mas não podemos nunca refutar essa ideia, esquecer dessa ideia de que, acima de qualquer coisa, educação é ciência e a ciência pressupõe métodos, pesquisa, resultados, dados, análises, e é isso que nós fazemos. E na aula de hoje, então, a nossa aula lá é extremamente especial porque nós vamos falar sobre os pensadores da educação, que ao longo da sua jornada, como eu disse, fizeram coisas grandiosas. Dê uma olhadinha nessa lâmina, veja se você reconhece alguns deles. É claro que não vamos falar apenas destes que estão aí, essa é apenas uma ilustração, mas e aí? Você consegue reconhecer estas pessoas? É fácil, né? Ficou bem tranquilo. Algumas figurinhas ali bem carimbadas, né? Da nossa profissão, do nosso ofício, que ao longo de toda a nossa formação nós tivemos contato. E aí, sem delongas, vamos começar então pelo primeiro deles. Acompanhe comigo aí na lâmina. O primeiro pensador do qual nós vamos falar é Jean Piaget. Jean Piaget, ele foi psicólogo e também biólogo suíço. A principal contribuição dele para a educação foi o desenvolvimento da teoria do desenvolvimento cognitivo. Ele destacou a importância da interação do indivíduo com o ambiente para a construção do conhecimento. E ele também foi o cara responsável por descrever as fases do desenvolvimento de uma pessoa, do indivíduo, que começa lá no sensório motor, no pré-operacional, depois as operações concretas e em seguida as operações formais. Bem, como eu havia dito para vocês, é uma figura muito conhecida, bastante carimbada, vale a pena. A gente sempre fala durante as aulas, é algo que eu sempre divido com vocês que estão me assistindo, que é muito importante que ao longo da aula você tenha sempre ali um bloco de anotações, que pode ser aí analógico, caneta, papel, lápis, ou mesmo para você que é mais tecnológico e gosta de um recurso digital. Seja lá ou seja cá, o mais importante é você lembrar de fazer sempre anotações. E eu volto a repetir para que você, como concurseiro, não se esqueça. Qual a importância de tomar nota enquanto lê, enquanto estuda alguma coisa? A ciência já trouxe, uma das suas contribuições é o fato de reconhecer que o nosso cérebro absorve muito mais informações quando nós estamos lendo, ouvindo, vendo alguma coisa e, ao mesmo tempo, tomando nota. Essa ideia do colocar a mão na prática, né? Colocar o que você está aprendendo em prática nesse sentido, o seu cérebro ele consegue absorver bastante informações. Tá certo? Então, relembrando aí o nosso primeiro pensador, Jean Piaget, e para você concurseiro, se quiser ir montando o seu mapa conceitual, se quiser ir montando o seu bloco de anotações, o que nós precisamos saber de importante sobre ele é que ele é o responsável pela teoria do desenvolvimento cognitivo. O foco dele é esse destaque que dá, essa importância que existe da interação do indivíduo com o ambiente para essa construção do conhecimento
e ele é o cara responsável pelo desenvolvimento, as fases do desenvolvimento. O sensório motor, o pré-operacional, as operações concretas e também as operações formais, ok? Tá certo? Esse é um dos pensadores da área da educação que mais são cobrados nos concursos públicos. É muito recorrente a presença sobre a teoria, sobre os seus feitos, sobre a grandiosidade de Jean Piaget para a nossa área da educação. Certo? Vamos em frente que atrás vem gente. O próximo pensador que nós vamos bater um papo, ele foi psicólogo e também educador russo. Isso mesmo. Acertou quem pensou em Lev Vygotsky. Outro carinha também que não dá para a gente descartar enquanto concurseiros. Porque a presença dele nos concursos públicos, né, nas perguntas, não dos concursos, porque ele já faleceu, viu, gente? Essa coisa do falecer, né? Eu estava aqui, cheguei hoje para gravar, e o diretor do Definitivo, ele viu de longe a sala, nós temos aqui, né, toda essa ambientação, fundo verde. Aí ele falou assim, meu Deus, eu acho que o professor Vander veio de camisa verde. Nossa, o fundo vai desaparecer na gravação. Aí brinquei com ele, né? Eu falei, eu não estava de camisa verde, ele não tinha visto direito. E aí eu falei assim para ele, ia ser engraçado, né? Eu de camisa verde, ia ficar só minha cabeça balançando. E aí eu começaria o vídeo dizendo, olá, concurseiro, eu também já fui concursado, tive um burnout, morri, estou aqui no além dando aula para vocês, enfim. Mas falando em além, né? O Vygotsky não estará lá no dia do seu concurso, porém, certamente há grandes chances das suas contribuições para a educação estar presente na sua prova, ok? Acompanhem comigo um pouquinho, vamos relembrar, porque esse também é um nome muito conhecido por todos nós educadores, sobre as contribuições de Vygotsky para a nossa área. Como eu já havia dito para vocês, ele foi psicólogo e também educador russo. A principal contribuição dele para a área da educação foi a construção da teoria sociocultural. Ou seja, ele enfatizou o papel da interação social e da linguagem no desenvolvimento cognitivo. E é interessante pegar esse detalhe da ideia da linguagem, porque existem outros pensadores, né, que confrontam essa ideia, falando acerca da linguagem. Aí indo mais para o lado da linguística, para toda a galera de letras, né? Que fala, tem um pensador aí que ele defende a ideia de que a questão da linguagem inata, de uma gramática que a gente já nasce com ela, enfim. Essa questão de Vygotsky para com a linguagem é extremamente importante esse detalhe. Agora, se tem uma coisa, volta aqui para mim, para essa beleza dos olhos verdes. Eu não sei se vocês perceberam, mas os meus olhos são da cor desse verde aqui da parede. Isso não é feitiçaria, é natural mesmo, viu? Seguinte, sobre Vygotsky, se há uma grande chance dele de cair questões, cair levanta, né? De serem cobradas questões sobre ele no concurso, certamente vai envolver esse conceito que está na lâmina. Acompanhem comigo. Vygotsky foi o cara da zona que desenvolveu, né, que apresentou aí os conceitos da zona de desenvolvimento proximal. Você se lembra o que é esse conceito da zona de desenvolvimento proximal? Trocando em miúdos, ela é o quê? Ela é a diferença, pensa aí no indivíduo, ele já tem ali um ponto de partida, né? A zona de desenvolvimento proximal, ela é essa diferença entre o nível de desenvolvimento atual, o que eu já sei, do meu ponto de partida, e pensando nesse sujeito que sou eu, dependendo do meu grau de dedicação, do meu grau, né, do quanto de energia eu estou disposto a gastar nessa atividade, nessa proposta, nesse aprendizado, nesse processo, a zona de desenvolvimento proximal é a diferença entre o meu ser atual e o potencial, né, aonde eu posso chegar, pensando aí nessa relação desse processo de aprendizagem, ok?
Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela é a diferença entre o nível do desenvolvimento atual e o potencial, até onde eu posso chegar, ok? Certinho até aqui? Anotou também? Bom, agora a gente vai falar de um queridinho brasileiro e abre aspas, né? Eu disse queridinho brasileiro, mas não tem nenhum tom de diminuição, não, pelo contrário. Existem muitas críticas com relação a esse próximo educador que eu vou trazer para nós. Contudo, entretanto, todavia, eu acredito que é sempre muito interessante a gente nos colocar no nosso lugar de insignificância, mas não é a insignificância de acordo com a etimologia da palavra, no sentido de, eu sou insignificante. É só colocar os dois pesos e duas medidas e entender, né? O que é que eu tenho feito do meu ofício, da minha rotina, da minha jornada, das minhas experiências, e o que é que esse cara fez. E quando eu falo sobre nos colocar no lugar de insignificância, tem a ver com reconhecer a ideia de que a ignorância nada mais é do que a ausência do conhecimento. Então, muito se discute sobre esse educador, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a esse meu vídeo já sabe de quem eu estou falando. E ele é brasileiro, é aclamado e criticado ao mesmo tempo. Se estivéssemos no dia de hoje e ele tivesse uma conta com sim, eu tenho Insta também, e ele vivesse nesse mundo digital, ele ia colecionar um grande número de adoradores e haters também, porque é isso que acontece com ele. Eu, particularmente, é só a minha opinião, e é uma opinião que não tem importância nenhuma, porque eu sou apenas um grão de areia nesse processo, acredito que a maior parte das críticas com relação à atuação desta pessoa para as contribuições da educação passa pelo fato das pessoas que o criticam nesse sentido conhecer pouco sobre sua verdadeira obra e coisas do tipo, tá certo? E é claro que eu estou falando com ele, começa com P de Paulo e termina com E de Freire, ok? Tá aí na tela para você. Então, Paulo Freire foi um pedagogo brasileiro, é reconhecido, né, sua principal contribuição foi com relação ao desenvolvimento de uma pedagogia crítica e ele defendeu uma abordagem emancipatória da educação, baseada no diálogo e na conscientização. E o que há de mais clássico dele, que todo mundo conhece, a expressão que todo mundo já ouviu falar, né? Além da educação enquanto prática de liberdade, era aquele conceito da educação bancária, né? Até, vamos pensar aqui, vamos relembrar algumas coisas. Até pensando das heranças do positivismo, de Augusto Comte, na época em que o cartesiano ele era privilegiado, né, dentro dos processos educacionais, um olhar de exaltação às exatas, né, que era o que importava na época, no momento em que era preciso construir uma sociedade qualificada para uma mão de obra em massa, pouco desenvolvida, né, porque era um trabalho mais braçal, enfim. Ele critica exatamente a herança de todo esse processo que era chamado de educação bancária, né, que faz alusão à ideia do professor, que é o cara que sabe tudo, que vai lá, deposita o conhecimento na cabeça do estudante, como nessa relação, numa analogia à ideia do banco, de fazer depósito de dinheiro. Depois ele vai lá, aplica uma prova e aí ele recolhe, né, retira ali tudo aquilo que ele aplicou e ele faz uma crítica a esse tipo de educação que durante muito, muito tempo, e ainda nos dias de hoje, ainda há resquícios de como ela funcionava, né? Então a crítica era uma crítica direta a esse sistema que pouco trabalhava uma ideia e um conceito de liberdade, de emancipação, do desenvolvimento da criticidade, né? De não ser aquele indivíduo, aquele cidadão, aquele trabalhador, já que dentro do liberalismo econômico, né, dentro do capitalismo que a gente vive, a ideia é de chegar na vida adulta, trabalhar para pagar as contas, enfim.
A crítica dele vinha exatamente direto a esse processo educacional que pouco desenvolvia a criticidade do indivíduo. Era uma coisa muito mecânica, era um sistema de caixinhas muito claras, que você tem de um lado o professor, intocável, imaculado. Lembra da musiquinha? Life is a mystery. Olha aí, gente. Momento The Voice de graça aleatório para você, né? E do outro, o aluno, que nessa visão era um ser vazio, sem nada para oferecer, que tinha que ir lá só cumprir essa tabela, receber ali o conhecimento e depois na hora da prova, enfim. Paulo Freire foi o cara que, né, chegou com os 2 pés na porta para poder criticar esse sistema, entendendo que seria necessário, né, haver aí um desenvolvimento e que não era bem assim que as coisas funcionam, ok? Dando sequência, então, você está anotando notas? Você está passado com a minha performance de Madonna, Like a Prayer. Tenho certeza que até agora você está, gente, é a perfeição do mundo musical, né? Com certeza estarei no próximo The Masked Singer Brasil e você vai reconhecer o timbre da minha voz. Depois que você passar no concurso e estiver já desfrutando ali, né, do gozo de ser o funcionário público concursado efetivo. Seguindo então, chegam elas, as mulheres, na verdade é uma só, tá? Que está aqui por enquanto, não são várias, né? Mas temos aí ela, muito conhecida por todos, acompanhe na lâmina comigo. Estamos falando de Maria Montessori, ou Maria Montessori, né? Bom, quem foi Maria Montessori? Médica e educadora italiana. Ela desenvolveu um método que recebe o próprio nome, né, o sobrenome. A sua principal contribuição foi enfatizar o papel do ambiente preparado e do autoaprendizado na educação da criança. Valorizou a autonomia, a liberdade e o respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada criança. É um começo, assim, quando você olha, como que eu posso dizer? É um comecinho daquilo que a gente entende como sendo uma personalização do ensino, já que a educação ela é feita para uma cultura de massa, e aí é só a gente pensar no modelo, a sala de aula tradicional, 35, 40 alunos, né? Pessoas completamente diferentes, tendo a mesma aula, os mesmos inputs, né? Recebendo ali os mesmos insumos, enfim. Já no processo de Montessori, ela já é um fio que começa a se desenrolar pensando no processo da individualização do ensino. Então, o método criado por ela, dentre tudo aquilo que faz parte da concepção desse método, há um foco principal no respeito pelo ritmo de aprendizagem de cada um, entendendo também os processos, né, uma interligação dos processos biológicos com o meio em que vive, no contexto onde cada um está inserido, na velocidade de cada um, no desenvolvimento crucialmente, né, da autonomia, seres ali entendedores, né, das suas ações, da necessidade da ação, do fazer, enfim. É um método bastante interessante, que também, por outro lado, recebe algumas críticas, ok? Na verdade, né, gente? Tudo recebe críticas, né? Enfim. Seguimos em frente. O próximo, ele é bem conhecido por nós, principalmente, eu não vou dizer apenas depois do mundo pandêmico, onde por conta das tecnologias tudo precisou avançar de uma maneira acelerada, como nunca tínhamos esperado antes, mas esse carinha aqui, ele vem à tona, né? Ele passa a ser muito mais debatido, vamos dizer assim, expande-se os seus conceitos, porque ele é um cara que foca muito na ideia da aprendizagem ativa. E aí eu tenho certeza que você, que já estava em exercício do magistério, que já estava envolvido com a educação e que viveu o período pandêmico na área da educação, com certeza você ouviu falar desse cara, porque pensou em metodologias ativas, a gente intimamente pensa nesse cara. Acompanhe comigo na lâmina, estamos falando de John Dewey, ok? Olha só o que nós temos sobre ele. Dewey ele é um filósofo e educador americano,
ele defendia a ideia da educação progressiva, e aí ele traz também uma fala muito direta com relação a uma abordagem em que o processo de ensino, essa jornada de aprendizagem, ela precisa estar centrada no aluno. E é centrado no aluno, enfatizando uma aprendizagem experiencial e prática. Ou seja, colocar mesmo a mão na massa. Aí é onde entram, por exemplo, os conceitos de metodologias ativas. Enfim, ele defendia, a concepção do aprender fazendo e a importância da escola como comunidade democrática. Ou seja, era colocar a mão na massa e estar ali pertencente realmente como possível indivíduo que transforma o espaço onde está através dessa prática ativa, E aí você perceba que os pensadores, alguns, podem ter ideias contrárias, podem ter ideias opostas, mas muitos deles vão melhorando, vão aprimorando. Quando você fala sobre metodologias ativas, quando você fala em colocar a mão na massa, não dá para você desconsiderar as ideias de Vygotsky, as ideias de Piaget, Não é... Eles não se... essas correntes, esses pensadores, essas ideias que vão surgindo, elas não, na maioria das vezes, elas não combatem entre si. Não é quem é melhor, qual é mais eficiente. Até porque o mundo muda o tempo todo, é por isso do nascimento de novas metodologias o tempo todo, novas teorias. Por isso que essas pessoas foram surgindo ao longo da história, porque foram trazendo contribuições extremamente necessárias e importantes para aquele contexto onde elas estavam, no tempo e espaço onde elas viveram, enfim. E, na maioria das vezes, elas vão ter vários pontos de convergência, Elas vão ter vários pontos onde elas vão se encontrar, onde haverá esse cruzamento, esse entrelaçamento de ideias e assim por diante. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, seguindo aqui nas nossas discussões, nós vamos falar agora de outros 4, não são tão debatidos assim, não fizeram parte de maneira tão intensa da nossa jornada, como esses outros que passaram, mas também são pessoas que trouxeram grandes contribuições para a área da educação, ok? Vamos, por exemplo, falar de Pestalozzi, na verdade, Johann Henrik Pestalozzi. Acompanhe comigo aí na lâmina. Esse cara foi um educador suíço, ele foi um exímio defensor da educação centrada na criança, ele enfatizou a importância da educação moral e do desenvolvimento integral do aluno, e ele propôs métodos de ensino baseados na observação, na experiência e na atividade prática. Olha que legal, a gente consegue perceber aí aquele entrelaçamento de processos, onde você tem uma mão na massa, você tem uma prática ativa, você tem, um ritmo ali do indivíduo sendo respeitado, cada um no seu ritmo. E, em linhas gerais, voltando aí para vocês na lâmina, estas foram as contribuições de um cara que pode aparecer, o Pestalozzi. Esse nome não é muito famosinho, vamos dizer assim, mas também não é incomum. Ele aparece com certa regularidade nos concursos públicos. Johann Henrik Pestalozzi. E aí tem todas as contribuições dele para a nossa área, ok? Certo? Continuando então, tem outro cara também. Esse ele está mais ligado à sensibilidade, porque ele traz contribuições à importância da arte, da música, do movimento. E estamos falando, acompanhem comigo na lâmina, sobre Rudolf Steiner. Filósofo e educador austríaco. E aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar de Rudolf Steiner. Mas, olha aí na lâmina, no segundo tópico. Com certeza, ou é muito provável que você tenha ouvido falar sobre a pedagogia Waldorf. Bom, ao longo das nossas aulas, sempre aparecem momentos
expressões, palavras, conceitos, que eu sempre aviso para vocês, concurseiro, olha, esse termo, essa expressão, essa situação, vale a pena aprofundar um pouquinho mais na pesquisa, né? Eu não acredito, aí é só uma opinião pessoal, eu não acredito que sobre a pedagogia Waldorf vai cair alguma questão específica no concurso público. Pode ser que caia, está na literatura, os pensadores da educação, então qualquer coisa sobre qualquer um deles pode aparecer para nós aí na prova do concurso. Mas, independente de prova ou não, esse é um assunto que vale a pena você anotar aí. Deixa eu arrumar aqui a coluna, que eu já estou ficando velhinho, galera. Vale a pena você tomar nota e depois fazer uma pesquisa, conhecer um pouquinho o que é a pedagogia Waldorf, quais são as suas premissas, como é que se aplica. Eu confesso para você que é muito diferente de quase tudo que você já viu até hoje, viu? Então vale a pena fazer essa pesquisa. Continuem acompanhando comigo aí na lâmina. Olha só, Steiner valorizou a educação holística, integrando aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Ele destacou a importância da arte, da música e do desenvolvimento na aprendizagem. Como eu havia dito para ti, né? Como eu havia dito para ti, não, para todos vocês, que eu tenho certeza que um grande número de pessoas está nos acompanhando, com certeza você vai se encantar bastante, né? Ou mesmo que você não se encante, mas vale a pena uma pesquisa mais aprofundada. Você vai perceber coisas bastante, no mínimo, interessantes sobre a pedagogia Waldorf. Certo, concurseiro? Tá tudo bem aí? Vamos em frente? Faltam apenas 2 para terminar esse tópico. E são 2 caras que têm aparecido com mais recorrência nos concursos. Vamos falar agora de Howard Gardner. Esse daí eu acredito que você já ouviu falar. Bom, quem foi Gardner? Ou, olha só aí a menção, quem é Gardner, né? Afinal de contas, existe a data de nascimento, mas ainda não existe o registro de morte. Então é um cara que está inativa ainda, né? Nos ajudando, também um colega nosso aí de profissão. Bom, Gardner é psicólogo e educador americano. Certamente, se tu não ouviu falar sobre Gardner, com certeza tu já ouviu falar sobre as inteligências múltiplas. Ele propôs que a inteligência não pode ser reduzida a um único fator, mas assim composta por diversas habilidades. E outra coisa, você já fez esse teste? Fica aqui uma curiosidade. Segundo Gardner, existem alguns tipos de inteligência, né? A maneira como cada um de nós consegue desenvolver, consegue avançar nessa jornada aí, na busca pelo conhecimento, na absorção de informações, enfim, durante toda essa jornada acadêmica, principalmente nossa. Acompanhe comigo. Ele identificou diferentes tipos de inteligências, como a linguística, a lógico-matemática, espacial, musical, interpessoal e intrapessoal, naturalista e sinestésica. E aí, de repente, você pode estar aí, né? Você estava acompanhando essa lâmina e falou: gente, qual será que é a minha? Em qual dessas eu me encaixo? E aí tem um gatilho muito interessante aqui. Na verdade, não necessariamente uma pessoa tem apenas uma. Uma pessoa não necessariamente se encaixa apenas num quadradinho aí, numa caixinha, tá? É possível sim, e é muito natural que cada um de nós tenha assim algumas destas inteligências, né? Possui algumas destas inteligências, claro, com uma ou outra se destacando mais, se destacando melhor, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente sinestésica. Gosto muito da coisa cartesiana, gosto de anotar. É um processo bem, enfim. Mas até por conta de toda a minha jornada, eu acredito que a minha inteligência linguística ela seja muito mais elaborada que as outras que eu possa ter, porque eu tenho realmente uma facilidade muito grande para aprender novos idiomas, né? Eu falo português, I speak English with fluently, porque eu também sou professor de inglês, Ich spreche Deutsch, também
falo um pouquinho de alemão, né? Me dedico alguns anos ao alemão. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande em aprender idiomas, eu tenho uma facilidade de comunicação, de falar em público, enfim. Então, certamente, de algumas inteligências que eu possa ter, menos a matemática, essa aí, sangue de Jesus tem poder, não dá, para mim não dá. Essa daí eu sou o famoso zero à esquerda, mas com certeza, da maioria delas, a inteligência linguística, com certeza, é a que se destaca aqui comigo, né? E aí cada um de vocês também depois pense. Tem uns testezinhos na internet, é legal, é um tipo de informação a mais que é bacana a gente ter. E para finalizar esse nosso bloco de aulas, super bacana, super especial, super lindo, igual a mim, sobre os pensadores da educação, vamos falar desse carinha aqui, também muito conhecido. Acompanhe aí na tela. Estamos falando de Henri Paul Heinsinden Vallon, ok? Esse cara foi psicólogo e pedagogo francês. Ele contribuiu com os estudos sobre o desenvolvimento infantil e a psicologia da criança. Destacou a importância das emoções, eu já estou birutinha, e das relações sociais no processo de aprendizagem. E olha que legal, desenvolveu a teoria da afetividade, que enfatiza a influência dos aspectos emocionais no desenvolvimento cognitivo e na construção do conhecimento. Olha, esse cara, Vallon, acho que está com tudo, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem percebido na nossa área, na nossa jornada, no nosso ofício, é exatamente todas estas questões que envolvem o afetivo, o emocional, as relações sociais e coisas do tipo, tá certo? Como, por exemplo, neste momento. Muito obrigado por nos acompanhar. Chegamos ao final do bloco de aula sobre os pensadores da educação. No próximo bloco é aquele bloco Legalzex, onde a gente faz a correção comentada de algumas questões, a gente bate um papo. É um momento em que a gente aproveita para rever um pouquinho do conteúdo, para, de repente, encontrar algum conceito que, como eu já disse algumas vezes, numa aula de 30 minutos nem sempre a gente consegue esgotar todo o conteúdo, né? Então, às vezes, na hora da resolução comentada, aparece aquela oportunidade, fica aqui a diquinha, pessoal, eu sempre falo para vocês, esse negocinho aqui vale a pena dar uma aprofundada, né? Porque, afinal de contas, concurseiro não pode parar, tem que ter foco, tem que seguir em frente e tem que abraçar todas as estratégias possíveis e impossíveis para chegar muito bem preparado no dia da prova, né? Todo mundo sabe que muitas vezes no concurso público é aí uma diferença de 0,7, 0,1 décimo de ponto, por exemplo, que já separou, quando o concurso ele é muito específico, né, e tem pontuações muito específicas assim, 0,1 décimo de ponto pode separar o último colocado ali da vaga efetiva para quem entra numa lista de espera. Então, toda técnica é bem-vinda. Em tudo e com tudo a gente aprende, a gente busca, a gente aprimora. Então, vale muito a pena seguir as nossas diquinhas do coração, ok? Our clues of heart. E aí, fique atento, faça suas anotações. Quando, aqui nas nossas aulas e todos os outros incríveis professores que nós temos aqui no Definitivo, quando fala assim, presta atenção nisso aqui, pega essa dica aqui, olha esse macete aqui, vale a pena se aprofundar, porque o segredo é chegar no dia da prova o mais preparado possível, com o maior repertório possível que você possa ter. Tá certo? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Depois do nosso bloco, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão da elaboração do currículo escolar. Fica aqui um gostinho para você de quero mais. Você sabe qual é o papel do currículo escolar dentro da composição e de todo o processo que envolve a educação? E o seu papel? O papel do professor dentro do currículo? Como é feita essa escolha? Quais as regras? Existem liberalidades? Existem sazonalidades? Tudo isso a gente vai discutir e a gente vai encontrar no nosso futuro bloco, quando formos falar sobre a concepção do currículo escolar, do currículo educacional, ok?
Por hora, eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Dá aquela pausa, toma aquela água, dá uma olhadinha nas suas redes sociais, veja se o crush mandou aquela mensagem, já vê aquela dieta que você está preparando. Eu estava olhando aqui, eu fico me olhando enquanto eu gravo e falo, gente, eu estou com 2 queixos. Aí, o diretor do Definitivo, eu vou contar para vocês o que ele aprontou para mim. Eu falei, amigo, olha só como é que eu tô, meu Deus, eu preciso fazer uma dieta. Ele falou, faz que nem eu. Quando alguém me disser assim, e a dieta, como é que tá? Eu falo, eu sou magro de alma, de espírito. Esse é meu novo lema, né? Que o seu espírito seja tão fitness como o meu. Porque na vida real, filho, só ladeira abaixo, viu? Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, galera!